Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É uma alegria, satisfação estar de volta à congregação da Nova Betânia para mais uma vez partilhar a palavra de Deus com todos vocês. Eu me lembro que eu estive aqui um pouco antes da pandemia, numa noite que o Senhor me agraciou. Eu sou dependente da misericórdia dEle e faço votos de que esta noite nós sejamos edificados, como já temos sido através dos louvores. Eu vou fazer a leitura de um texto na Bíblia que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios. Se você quiser me acompanhar, o capítulo 5 da Epístola aos Efésios é um texto bastante conhecido, a partir do versículo 28. Efésios, capítulo 5, versículo 28. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. E eu chamo a atenção para o versículo 32. É aqui onde eu vou mirar para trazer a mensagem esta noite. Versículo 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amados irmãos e irmãs, para quem não sabe, eu tenho uma formação na área das artes. Eu leciono na área de letras, linguística, já há aproximadamente 30 anos. E nessa formação acadêmica na área de letras, eu fui fortemente tentado a dar um título para a mensagem aqui esta noite, que seria mais ou menos assim. Vou ter ousadia de ainda dizer o título. A família como tragédia, comédia e conto de fadas. Vou repetir. A família como tragédia, comédia e conto de fadas. Mas eu fiquei imaginando que algumas pessoas poderiam não me entender, porque falar de tragédia é fácil. É o que nós mais vimos, o que nós mais temos, o que nós mais testemunhamos. Comédia também, de vez em quando a gente ri, mas às vezes nós somos tentados a pensar que contos de fadas são coisas imaginárias, são histórias, e associamos às vezes com contos de carochinha, com histórias mentirosas. Mas tem um autor que eu gosto muito, e quem me escuta pregar já está acostumado, que eu cito e recito e não me canso de citar. É um escritor inglês, que era professor de literatura e também era teólogo leigo, C.S. Lewis. Ele dizia que nós iríamos ficar velhos o suficiente para um dia nós começarmos a valorizar os contos de fadas. E eu digo isso porque tem muita verdade nos contos de fadas. Há um verdadeiro aprendizado, instruções. Eu estava lendo um livro de Philip Yancey, e ele convidou vários escritores para falarem a respeito de como eles haviam encontrado redenção lendo grandes livros. E o que me chamou a atenção foi que um dos escritores disse que um dos grandes problemas dos jovens e das crianças hoje é que elas não leem mais contos de fadas. E elas não leem contos de fadas, por isso elas não aprendem com os sofrimentos que muitas vezes nós encontramos nos contos de fadas. Elas não assimilam quanto passaram de sofrimento e angústia aqueles personagens que nós ouvimos naquelas histórias infantis que nos contaram. E você deve estar se perguntando, convidar um professor para falar de Bíblia, da Palavra de Deus, e ele vem com essa história de conto de fadas, vem com essa história de
literatura, de artes. Como eu também sou estudioso da Bíblia e sou professor de Bíblia também há mais de 30 anos, na tentativa de me redimir e não causar um certo constrangimento para aqueles que me escutam, eu preferi dar um outro nome para a minha mensagem. E ao invés de chamar a mensagem, ou intitular a mensagem de A Família como Tragédia, Comédia e Conto de Fadas, eu preferi chamar de A Família, Queda, Redenção e Glorificação. Podem apostar, ou não, é melhor não, mas podem acreditar. A família como tragédia, comédia e conto de fadas é a mesma coisa da família como queda, redenção e glorificação. E eu estou dizendo isso, meus amados irmãos, minhas irmãs, porque a Bíblia é repleta de gêneros literários. A Bíblia tem poesia, a Bíblia tem cartas, a Bíblia tem parábolas, a Bíblia tem narrativas, a Bíblia tem vários gêneros. E a Bíblia, como toda narrativa, como toda história humana, ela também tem esses elementos que nós estamos acostumados a encontrar nas grandes histórias. A Bíblia, ela tem tragédia. E a tragédia que nós nos deparamos inicialmente na Bíblia começa logo aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis. Deus cria o primeiro homem, coloca-o no jardim e diz: olha, você agora está aí no jardim, cuida do jardim, protege o jardim. Mas Deus observou que aquele homem estava triste, estava incompleto, estava insatisfeito. Então Deus resolveu dar para ele eu gosto da palavra em hebraico, etzé. A tradução mais próxima é ajudadora. Tem algumas Bíblias que diz, Deus resolveu lhe fazer uma que fosse idônea. Às vezes a gente não sabe nem o que é que isso quer dizer, mas a palavra em hebraico quer dizer uma ajudadora. E o que mais me chama a atenção, mulheres e homens, é que no texto hebraico, a palavra que está lá, é a mesma palavra que o salmista se dirige a Deus, e ora a Deus, e chama a Deus de Deus é o meu ajudador. É a mesma palavra que está lá no livro do Gênesis para se referir às mulheres. Então a mulher não é diminuída em nada, ela é uma ajudadora e ela está no mesmo patamar. Dá-se a ideia de que o homem está fazendo algo e a mulher está ali ao seu lado para lhe ajudar com a mesma competência, com a mesma capacidade. E ali nós vemos no jardim essa situação em que o homem solitário e Deus resolve lhe completar. Ele dá um sono, e do seu lado, me chama a atenção que é do seu lado, não é? Do seu lado, ele constrói, ele faz a mulher. E ali, às vezes, a gente não presta atenção em alguns detalhes nas Escrituras, mas ali nós já vemos um ar de poesia em Adão. Depois que Deus faz Eva, coloca Eva ali na frente de Adão, na presença de Adão, ele tem um surto poético e declama uma poesia. Se ele fosse nordestino, ele teria feito um cordel. Essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ele ficou entusiasmado com a criação de Deus. E os dois estavam no jardim. Na viração do dia, Deus vinha, conversava com Adão. Adão estava ali trocando diálogos com Deus. Mas, irmãos, a queda, a tragédia era algo iminente. Deus não criou o ser humano para cair. Deus não criou o ser humano para a derrota, para a queda. Mas Deus criou o ser humano com uma capacidade arbitrária, com uma capacidade de escolha,
com a capacidade de tomar decisões. E uma das coisas que mais me chama a atenção no Deus da Bíblia é que é um Deus que não cria autômatos, que não cria máquinas, que não cria seres que foram criados e programados para responder à vontade dele de forma mecânica, porque isso não é amor. Amor que é amor requer uma decisão. A irmã Alda me escolheu e eu a escolhi, nós estamos casados há mais de 30 anos, e foi uma decisão amorosa. Ela decidiu ficar comigo, e às vezes nós começamos a conversar, e ela se lembra dos idos de quando nós começamos a namorar, como eu me vestia, para vocês terem ideia. E não por acaso eu a chamo de a Gracialda. Às vezes, por onde eu passo, eu digo, eu fui a Gracialda, porque ela me aceitou do jeito que eu era, com as minhas limitações, imperfeições, e com aquelas roupas que nada combinavam uma coisa com a outra, e as cores totalmente desparelhadas. A tragédia estava posta. Lá no jardim, os dois estavam felizes, estavam vivendo. Olha como eu não vou fugir totalmente da minha mensagem original, do tema original. Lá no jardim do Éden, nós tínhamos um verdadeiro conto de fadas. O jardim, na felicidade, o primeiro casal, Adão deu os nomes aos seres, Adão cuidava do jardim, até que a serpente, Satanás, insatisfeito, irrealizado, porque havia planejado destituir Deus, tirá-lo do trono, e como ele não conseguiu, e dizem alguns teólogos, que eu não sei se há respaldo bíblico, dizem alguns estudiosos, que a terra era dos anjos. Por isso Isaías capítulo 14, versículo 14, diz que Satanás, quando se opôs contra Deus, ele disse, subirei. Porque Deus deu originalmente a terra para os anjos habitarem. Mas depois da queda, depois que Satanás tentou usurpar o trono de Deus, ele caiu e ficou agora sem um espaço físico. O apóstolo Paulo, um espaço físico determinado. O apóstolo Paulo diz que agora os principados e as potestades habitam nas regiões celestiais. E Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus deu a terra para nós morarmos. A terra é o nosso habitat. Deus deu a responsabilidade de nós cuidarmos do meio ambiente. Por onde eu passo, eu também não deixo de afirmar que nós, os cristãos, deveríamos ser os mais engajados na defesa do meio ambiente. Porque Deus nos deu no seu plano original a responsabilidade de cuidar da terra. Satanás, invejoso, ressentido, revoltado, rebelado, olhou aquele casal e pensou, eu vou estragar aquele relacionamento. Numa forma de uma serpente, ele chega, se aproxima e diz, olha, ali está Eva, olha, já viu o fruto ali que está no jardim? Mas Deus disse que não poderia nem tocar. Irmãos, a bem da verdade, Deus não disse que não poderia tocar. Às vezes a gente inventa umas coisas da cabeça da gente, né? A gente cria umas regras, uns padrões, uns modelos, que não tem o respaldo bíblico. Deus disse, vocês não podem comer. E uma das estratégias de Satanás é colocar em xeque, colocar em oposição a palavra de Deus, a palavra dele.
e fazer com que nós, os seres humanos, duvidemos da palavra de Deus. Por isso ele diz de forma muito assertiva: olhe, se vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar como Deus, vocês vão ser grandes, vocês vão ter todo o conhecimento, vocês vão ter o conhecimento e vão fazer a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. Irmãos, tem coisas que é melhor nós não sabermos, tem coisas que é melhor ficar longe das nossas vistas, tem coisas que é melhor não experimentar. É a vontade de Deus para a preservação das nossas vidas. Não é porque Deus é um estraga-prazeres, é porque Deus quer nos preservar. Mas eles resolveram experimentar do fruto. E a tragédia chegou na primeira família. E o que nós mais vemos depois de ali é uma sucessão de eventos trágicos. Se você for ler o livro de Gênesis com muita seriedade, o que você vai observar é que existem muitas tragédias no livro de Gênesis. E tragédias que envolvem as famílias. No livro de Gênesis nós temos história de estupro. No livro de Gênesis nós temos uma tragédia posta de um conjunto, um grupo de irmãos que resolvem colocar um irmão dentro de um poço. Primeiro resolvem matá-lo, depois colocam dentro de um poço, depois resolvem vendê-lo como escravo. Então o livro de Gênesis está cheio de tragédias, e o que nós mais vemos em muitas famílias é um retrato trágico. Queda. Um dia desses chegou-me às mãos um livro evangélico sobre relacionamento familiar, e me chamou a atenção que o autor daquele livro colocou na capa um título bastante audacioso. O título da capa do livro dele é, em relação à vida conjugal, prestem atenção: Pecadores que dizem sim. No dia do nosso casamento, quando duas pessoas estão se casando, e quando o pastor está fazendo aquela celebração, e ele pergunta: você aceita? Pergunta o marido, pergunta a esposa: você aceita se casar? Ali são dois pecadores, isso mesmo, dois pecadores que dizem sim. Duas pessoas frágeis, duas pessoas falhas, duas pessoas diferentes, duas pessoas que trazem uma carga de tradições da sua criação e que precisam administrar a vida inteira. Quando você se casa com alguém, você não se casa apenas com uma pessoa. A Alda sabe disso. Ela casou comigo e casou com a minha família inteira, as minhas projeções, as minhas idealizações, as minhas manias, as minhas percepções. E aí, queridos, é por isso mesmo que quando duas pessoas dizem sim, decidem viverem juntas e se casarem, elas estão tomando uma decisão na tentativa de iniciar um processo de redenção. Porque na verdade o que aqui está posto é que nós somos pessoas caídas, pessoas falhas, pessoas limitadas, pessoas que ainda têm percepções equivocadas a respeito da nossa existência. E é essa queda que nós precisamos administrar a vida inteira. Porque da queda até o conto de fadas não, da queda até a glorificação, ainda há um longo caminho a ser percorrido. E nós vamos precisar viver nesse processo todo. Mas o que mais me chama a atenção, eu vou abandonar um pouco a ideia de tragédia e vou começar a entrar numa parte menos densa, menos pesada, e vamos falar agora da família como comédia. Pastor, isso não é, aqui não é stand-up. O que é que você vai
Comédia, o que é que tem a ver com comédia? Irmão, se você ainda no livro de Gênesis, a irmã fez uma excelente leitura no livro de Gênesis, no capítulo 12 do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, o que me chama a atenção é que Deus envia um anjo para trazer uma mensagem para um casal de idosos. Deus redime a família inteira com crianças, adultos e idosos. Deus envia um anjo, traz uma mensagem para um casal de idosos. Um idoso, sua esposa, sem filhos, sem perspectiva, sem futuro. Ele já estava até pensando para quem ele ia deixar a sua herança. Eu acho que eu vou deixar essa herança para o meu mordomo, o Damasceno Eliezer. Não tenho ninguém mesmo para deixar. Não tenho esperança, não tenho expectativa. O que é que eu posso aguardar do futuro? Eu estou rindo de propósito. O nosso Deus é um Deus que tem senso de humor. E ele tem senso de humor porque quando o anjo chega e diz assim: olhe, Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Sarai, você vai ser a mãe de uma grande nação. Dois idosos, sem perspectiva, biologicamente incapacitados. O que foi que Sara fez? Sara riu. E o nome do menino em hebraico é Isaac. Isaac em hebraico quer dizer? Riso. Riso. Irmãos, apesar das nossas tragédias, apesar dos nossos problemas familiares, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, apesar das fragilidades das nossas famílias, aleluia, o Deus da Bíblia é um Deus que ainda nos faz rir, porque o Deus da Bíblia é um Deus de graça. E às vezes eu brinco com alguns alunos lá do seminário, onde dou aula, e eu ainda digo para eles: o nosso Deus é um Deus cheio de graça, de tal modo que às vezes Ele é um Deus engraçado. E Ele é um Deus engraçado porque a graça de Deus é uma comédia. Para os meus alunos de literatura, eu costumo dizer para eles: a única diferença que tem entre uma tragédia e uma comédia é o final. Vocês já ouviram falar em Romeu e Julieta? É uma tragédia de Shakespeare. O final é triste, mas para aquele final se transformar numa comédia dentro da definição literária, bastava que tivesse dado tudo certo e eles tivessem terminado juntos. Então aquela tragédia teria sido transformada em uma comédia. Nós estávamos perdidos, distanciados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Por causa do pecado nós ficamos distanciados de Deus. Mas Deus está começando a trabalhar num processo de redenção na nossa existência. A queda lá no jardim do Éden já começou num processo de redenção, quando Deus olhou do alto da glória e resolveu enviar o seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele nós somos sarados. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A redenção das famílias já começou. Aquilo que era trágico já começou e já entrou num processo de redenção. E agora, como é que a redenção entra na família? A redenção só pode entrar na família a partir de dois elementos que são teológicos, bíblicos e necessários.
graça e amor. Nenhuma família se sustenta ou se redime sem graça e sem amor. Permitam-me o trocadilho. Uma família sem graça é uma família desgraçada. E eu estou usando o termo graça no sentido bíblico. A palavra grega, charis, quer dizer favor imerecido. Algo que você trata bem ou dá bem aquilo que merece o mal. Um dos grandes problemas da nossa sociedade contemporânea é a sociedade pautada na barganha. As pessoas entram com alguma coisa para receber algo em troca. E eu dizia isso hoje na escola bíblica dominical, no tema muito apropriado que nós estudamos na aula de hoje. Eu sou aluno da escola bíblica dominical. E lá na escola bíblica dominical nós dizíamos, queridos irmãos, um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando hoje é porque as pessoas estão entrando nas famílias e tendo uma visão idealizada de família, projeções em relação à família, querendo tirar proveito das relações familiares, mas família é lugar de sacrifício. Família é lugar de sacrifício. E a redenção da família está na disposição de amar o outro. E esse amor, queridos irmãos e irmãs, demanda sacrifício. E o maior exemplo de sacrifício é que Deus, nos amando, entregou o seu Filho em sacrifício por nós. De tal modo que nenhuma família se sustenta sem que haja disposição para o amor. Mas o que é amar? A palavra amor pode ser utilizada com vários sentidos, mas a palavra bíblica mais intensa para expressar o amor divino e o amor que nós devemos ter uns pelos outros é ágape. E as famílias precisam aprender a desfrutar do amor ágape. E o que é esse amor ágape, pastor? O que é esse amor ágape, professor? É a disposição que nós temos todos os dias de nos sacrificar pela nossa esposa, a esposa pelo marido, os pais pelos filhos. Eu estava dizendo hoje na escola bíblica dominical, quantas vezes eu já não fui motorista dos meus filhos. E eu fazia isso e ainda faço, se precisar, com toda a satisfação do mundo. Eu não estudei muito, e Alda ainda diz que eu não dirijo muito bem. Às vezes eu acredito. Mas mesmo assim, eu faço esse trabalho com muita dedicação, porque eu sei que tudo que eu fizer em sacrifício é uma demonstração do amor ágape, e é isso que faz parte do que a gente chama de família. 2003, 2004, eu fui fazer pós-graduação em Fortaleza, na UFC, eu, minha esposa, Sofia recém-nascida, Lucas com 6, 7 anos. Foram os dias mais turbulentos, os dias iniciais quando eu cheguei lá, foram os dias mais turbulentos da minha vida. Só nós dois e mais duas crianças, nós 4. Alda em casa com a criança recém-nascida, Sofia, com poucos meses de idade, e Lucas teve uma crise terrível de virose e começou a vomitar compulsivamente e tive que levar para o hospital. Eu passei 2 semanas morando dentro do hospital com ele. Ela não podia ir e eu fiquei no hospital 2 semanas morando com ele, fazendo todos os exames, corria para lá, corria para cá, não sabia o que era que estava comendo, não sabia se estava vivo, não sabia se estava morrendo. Isso é família, irmãos. Família é amor, e não existe amor sem sacrifício. Família é graça. Um dos grandes problemas que nós temos hoje nos relacionamentos conjugais e familiares. Tem muita gente esperando achar sua cara metade, sua
alma gêmea. Tomara que você ache. Mas eu vou lhe advertir. Queridos, somos pecadores que dizem sim. Nós precisamos aprender a administrar os nossos relacionamentos com as nossas fragilidades e com muita graça. Graça significa aceitar o outro do jeito que o outro se apresenta. Se você se casou com alguém na expectativa que ia mudar no futuro, eu creio no poder transformador do Espírito Santo, mas não vou lhe garantir que isso vai acontecer. E se não acontecer, nós vamos ter que administrar essas diferenças a vida inteira, porque graça é aceitar as limitações do outro, é aceitar, vou usar a palavra mais expressa possível, é aceitar os defeitos que o outro tem e aprender a conviver com eles. É por aí que passa o processo da redenção da família, através da graça e através do amor. Vamos começar a concluir, e para isso eu vou falar da família como conto de fadas. Não, vamos falar da família como glorificação. Queridos, nós ainda não chegamos ainda no que nós deveremos ser. A Bíblia fala de uma nova Jerusalém, de uma Jerusalém celestial, de uma noiva adornada e de um encontro nos céus, de um casamento digno daquele dos contos de fadas. E quando a gente está lendo o livro do Apocalipse, o nosso entusiasmo é porque João, na sua revelação, na revelação de Jesus que ele recebe no livro do Apocalipse, tem muita semelhança com aquilo que nós lemos nos contos de fadas, quando dizem assim, lá no final, e eles foram felizes para sempre. Vai chegar um dia em que nós seremos felizes para sempre. Essa é a bendita esperança da igreja. Essa é a bendita esperança das famílias. E o que nos move e o que nos traz aqui é porque nós temos essa expectativa, nós temos essa esperança. Mas até lá, irmãos, nós vamos administrando nessa esperança as nossas condições familiares, as nossas imperfeições, as nossas limitações, sabendo que um dia, irmãos, as nossas famílias estarão diante do trono do Cordeiro. Um dia as nossas famílias estarão na presença de Cristo. Ah, pastor, mas meu filho não está aqui, minha esposa, não sei, meu esposo não está aqui na igreja. Meu querido irmão, minha querida irmã, não perca a esperança e nem perca o amor pela sua família, nem a graça por ela. Jesus ama as famílias indistintamente. Me chama a atenção que uma das famílias que Jesus visitou lá em Betânia, era uma família que era, eu imagino assim, tinha um idoso, uma pessoa já de uma certa idade, não sei se era solteiro, se era solteirão, eu estou me referindo a Lázaro, e duas irmãs, Marta e Maria. Era nessa família que Jesus se sentava, ou era com essa família que Jesus se sentava, era com essa família que Jesus dialogava. Jesus saía caminhando a pé, passava, chegava em Betânia, e era na casa daquela família que Jesus recebia o cuidado, o afeto. Não perca a esperança no futuro da sua família. Eu não sei o que é que você tem passado, não sei como você chegou aqui esta noite, não sei das suas frustrações, das suas limitações, dos seus ressentimentos. Talvez você tenha idealizado algumas coisas a respeito da sua família, talvez você fique naquela expectativa de que seja um conto de fadas, e que esse conto de fadas ainda não se realizou.
mas não desista da sua família, não deixe de amar a sua família, não deixe de cuidar dos seus filhos, não deixe de se sacrificar pela sua esposa, não deixe de se sacrificar pelo seu esposo, não deixe de alimentar a esperança no futuro. Olhe para os seus filhos, quer eles estejam aqui ou quer eles estejam lá fora, não desista deles, leve a mensagem do Evangelho, não deixe de orar por eles, não deixe de apresentá-los a Deus. Eu não sei como é que está o seu relacionamento conjugal, talvez esteja parecendo muito mais uma tragédia, e você está clamando por redenção. Continue investindo, porque a glorificação da sua família pode ser uma realidade, se você continuar acreditando na palavra de Deus, e no poder de Deus, transformador para as nossas vidas. Senhor, nós ainda não somos aquilo que nós imaginamos que nós poderíamos ser. Vamos ficar de pé. Eu queria convidar você para fazer uma oração comigo. Eu não sei qual estágio da sua família você se encontra. Talvez a sua família esteja passando por uma tragédia. Talvez a sua família esteja num processo de redenção. Talvez sua família seja um verdadeiro conto de fadas. Eu não sei. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: Deus não desiste da sua família. E se Deus não desiste da sua família, também não desista dela. Alimente a sua esperança num Deus que é transformador, num Deus que é capaz de transformar tragédia em bênção. E eu fico me lembrando da história de José, aquele José lá do Egito. José olhou para os irmãos, depois de ter sido colocado no poço, depois de ter sido vendido, depois de ter passado por tragédia, depois de ter sido passado por comédia, agora ele olha para os seus irmãos e diz: tudo o que aconteceu foi porque Deus tinha um propósito maior. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus para as nossas vidas, e não entendemos o propósito de Deus para as nossas famílias, mas eu sei que Deus não desistiu de cada um de nós, e que Deus não desistiu de cada um de nossas famílias, e por isso nós não vamos desistir também. Nós vamos continuar orando e buscando a intervenção divina para as nossas famílias. Levante a sua mão e ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, chegamos aqui, Senhor, esta noite. Eu quero apresentar a estas famílias diante do teu altar. Eu não sei, Senhor, algumas delas talvez estejam passando por tragédias familiares, problemas graves, que somente Tu sabes, Senhor. Tu conhece os recônditos do coração de cada pessoa que aqui está. Nós cremos no Teu poder, no poder redentor, Senhor, da Tua palavra, no poder transformador do Teu Espírito Santo. Por isso estende as Tuas mãos, Senhor, esta noite sobre este lugar. Transforma estas vidas, Senhor, na esperança da glorificação, que possamos cantar, Senhor, vibrar contigo, com a vitória que nós podemos ter nas nossas famílias, não por causa de nós mesmos, mas por causa do teu poder, Senhor, por causa da tua capacidade e por causa de tudo aquilo que tu podes fazer. Sê conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E todos dizem: que Deus abençoe a todos.